Olá, a paz do Senhor. Perdoe-nos por qualquer erro técnico. Estamos trabalhando para disponibilizar um conteúdo de qualidade. Entre no nosso servidor do Discord, que é onde acontecem nossas reuniões. Link na descrição. Romanos 8, do verso 35 ao 39. Certo. Eu vou estar lendo aqui com vocês, mas antes eu vou estar orando aqui para que a gente possa ter uma palavra abençoada e que o Senhor guie essa palavra que possa ser edificante. Deus, quero estar orando aí por mais uma palavra que a gente vai estar trazendo aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor fale através dessa palavra, que as pessoas recebam isso, que seja edificante, né? Cada um dos corações aqui presentes. Em nome de Jesus, Senhor, que as pessoas ouçam essa palavra, que sejam, né, edificadas. Em nome de Jesus que eu oro, Deus. Amém. Bom, gente, vou começar a leitura aqui, começando pelo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todos os dias, fomos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, gente, contextualizando um pouquinho aqui para vocês, o apóstolo Paulo, né, que é a pessoa que está ditando essa carta aqui, é o escriba dele, né, que Paulo tinha um escriba, e ele está ditando a carta de Romanos, né, o nome do escriba é Tércio, né, foi ele que escreveu, só que é ditado por Paulo, né, e, cara, o Paulo foi um, um homem que viveu uma caminhada com Cristo fiel e intensa, né, e foi, depois que ele se converteu, né, aos caminhos de Jesus, ele foi um cara que, né, hã, sempre sempre teve coragem, né, de falar, o que Deus estava mandando, né. Ele sempre foi fiel a Deus, nunca negou a Jesus Cristo e sempre esteve ali, né, perseverante, né. E sempre amou muito a Deus, sempre amou muito o evangelho e, né, ele se manteve fiel até o dia da morte dele, né. E por ele ter se mantido fiel, né, por ele ter conseguido perseverar até a morte dele, a gente pode considerar Paulo um vencedor. E uma coisa importante, gente, que o que faz alguém um vencedor não são conquistas materiais, mas sim a perseverança em caminhar com Cristo. Gente, esse é o tema principal da mensagem de hoje, né? Que, né, a perseverança é o que nos faz vencedores. E mas você pode estar se perguntando o que nos faz perseverar em Jesus, né? O que faz a gente continuar nesse caminho, apesar das dificuldades, apesar do sofrimento, né? E, né, uma coisa que a gente vê muito aí pelas igrejas, né, mundo afora, né, que a gente vê aí que as pessoas, né, alguns pregadores, né, dizem que a prosperidade, a abundância material, tudo mais, né, devem nos seguir, né, se a gente buscar a Deus, né. Quanto mais a gente busca a Deus, mais coisa a gente vai ter, mais conquistas, mais vitória a gente vai ter aqui na terra, em forma material, né. Hã, e é muito dito isso, né, muito propagada, uma mensagem muito propagada dessa prosperidade, dessas conquistas só por a gente estar seguindo a Deus, né, só por a gente estar buscando a Deus. Porém, muitas vezes, cara, no nosso dia a dia, quando a gente tá vivendo, parece que é o contrário, né. Parece que muitas vezes a gente tá, tipo, perdendo, né, muitas vezes a gente é derrotado, a gente se vê ali, sem ter pra onde correr, a gente se vê mal, a gente vê sem ânimo pra continuar, né. A gente se vê muito mal, a gente não ganha, a gente tá derrotado, né, a gente
não se vê com essa realidade de tá ganhando tudo, tá, tendo prosperidade e tudo mais. Muitas vezes a gente tá realmente mal, né, e tá sofrendo. A gente tá em aflição, tá em dificuldades mesmo, né. A gente não consegue continuar. E, cara, muitas vezes a gente até tem vontade de desistir, né, de caminhar com Cristo, ver que aquilo é difícil. Mas quando a gente olha ali para Romanos, no verso 35 e 36 que a gente acabou de ler, que diz assim, né: "Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada?" E no 36 também: "Como está escrito: Por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro." E como diz aqui, né, que a gente vai passar por aflição. Em nenhum momento diz que não vai ter nada para, né, nos atrapalhar, assim, que não vai ter nada ao nosso redor, né. Sempre vai ter alguma coisa, um sofrimento, a gente sempre vai sofrer, a gente sempre vai passar por dificuldades, né. A gente não é só vitória, só porque a gente está seguindo a Deus não significa que a gente vai vencer em tudo, que a gente vai ser próspero em tudo, que a gente vai conseguir, né, ter vitória em tudo que a gente for fazer. Cara, por amor a Deus, a gente vai passar por aflições, a gente vai passar por problemas, né. E como diz aqui no 36, a gente pode até ser entregue à morte, né. Então pra você ver como o sofrimento pode ser grande na caminhada com Cristo, sabe. Eh, não é só porque a gente tá seguindo a Jesus que as coisas vão ser boas, isso que tá querendo dizer aqui nesse momento. E mas a gente tem que saber que nenhum sofrimento, né, como diz aqui no 35, nenhum sofrimento, nenhum problema, né, que acontecer, ele pode nos separar do amor de Deus. Cara, o amor de Deus, que é o que está com a gente sempre, ele é a coisa mais importante que a gente pode ter. Mesmo no sofrimento, o amor de Deus é mais valioso que qualquer prata, qualquer ouro. Ele é a coisa mais valiosa que a gente pode ter na nossa vida, é o amor de Deus, cara. Vocês podem acreditar nisso, que quando vocês estiverem sofrendo, quando estiver com um problema, saiba que Deus está com vocês. E, né, a presença de Deus nas nossas vidas, ela é preciosa, sabe. Eh, cara, saibam que segundo a Bíblia, é preferível você estar sofrendo, você estar ali, né, numa posição ruim, só que com Deus é melhor estar nessa posição ruim com Deus, sofrendo, do que estar no alto, vencendo, né, sendo bem-sucedido sem Deus, né. A gente vê resultados concretos disso, né, quando a gente olha, por exemplo, as celebridades de Hollywood, sei lá, ou pessoas que se deram muito bem na vida e, tipo, né, se sentem tristes, né, são viciados em drogas muitas vezes, não conseguem preencher o vazio no coração delas, sabe. São pessoas que não têm, pra onde ir, né, e acabam gastando, né, o dinheiro, o poder que elas têm em coisas fúteis, em prazeres momentâneos, né. E cara, quando a gente olha também, muitas vezes por pessoas pobres, que não têm nada, mas quando elas têm Deus no coração e elas são felizes por isso. Então vocês veem que a felicidade, né, a alegria, ela não vem dos bens materiais, né, ela vem de algo que é muito mais precioso, ela vem de algo que é muito mais importante, muito mais maravilhoso, que é a presença de Deus nas nossas vidas, né. Uma pessoa que é pobre, uma pessoa que não tem nada, mas tem a presença de Deus, ela é mais rica do que qualquer coisa, de qualquer pessoa que tenha qualquer dinheiro nesse mundo. Então saibamos disso, que, é muito mais precioso o amor de Deus nas nossas vidas do que qualquer outra coisa. E bom, um outro ponto importante aqui nessa mensagem é que, em todo sofrimento, toda derrota e toda humilhação que a gente passa nessa vida, em tudo isso a gente é mais que vencedor, né. Mas você pode estar se perguntando: "Mas como eu falei antes que a pessoa ela se sente muitas vezes a pessoa pobre que não tem nada, mas tem o amor de Deus na vida dela, ela é feliz. Mas de onde vem essa felicidade? De onde vem isso, né? Qual convicção uma pessoa dessa que não tem nada tem para ser feliz,
é que essa pessoa ela é uma vencedora, porque, eh, a vida eterna, que é o que é mais importante, está garantida na vida dela. E essa é a vitória que diz aqui, né. A vitória, está descrito aqui em Romanos 37, como diz que a gente é 8:37, que diz que a gente é mais que vencedor aqui, né. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou. Cara, é uma vitória que não vem das coisas materiais, né. Não é uma vitória, sei lá, se você seguir a Deus você vai ser alguém, próspero, não é isso. É uma vitória muito maior, é um plano muito maior que simplesmente coisas materiais. É algo acima, é algo além, que como todos nós sabemos, né, que é o reino dos céus, é o paraíso, é algo mais precioso que qualquer obra, qualquer prata, qualquer ouro, qualquer coisa. Os céus, a ida para o céu, o reino dos céus é mais precioso que isso. A vitória em Cristo Jesus, ela nos leva até o paraíso, né? Essa é a vitória que está sendo explicada aqui, né, em Romanos. É isso que a gente tem que almejar, né? Esse, esse lugar, o paraíso, o reino dos céus é a coisa mais importante, cara. Se vocês parem para pensar um pouquinho, né, para refletir, que muita gente não pensa muito sobre o céu, né, a gente não pensa muito sobre o reino do céu, sobre o paraíso, mas se a gente parar só um pouquinho para pensar aqui, que a gente vai passar a eternidade em um lugar perfeito, onde não há choro, não há dor e não há sofrimento. Cara, acho que todo sofrimento que a gente passa aqui na terra não é nada comparado a esse bem que a gente vai desfrutar. Cara, imagina você não ter que chorar por nada, você não passar mal, você não ficar doente. Imagina uma coisa dessa. Você tá ali num lugar maravilhoso, com o seu criador, né, com a pessoa que te salvou. É algo que não tem comparação, ainda mais por toda a eternidade. Um um sofrimento passageiro que a gente passa aqui na terra, não é nada comparado ao que a gente há de desfrutar no céu, sabe. Eh, não tem nem comparação, então a gente tem que pensar nisso, ter isso em mente enquanto a gente estiver vivendo, enquanto a gente estiver sofrendo, quando estiver em aflição. Cara, esse sofrimento ele é passageiro. O que a gente sofre nas nossas vidas, nosso dia a dia é passageiro, né. Não vai ser pra eternidade, né. Hã, é uma dualidade, né. Enquanto o cristão ele sofre temporariamente e no fim a eternidade dele vai ser de alegria, vai ser de um prazer eterno, né. Em contrário, né, a pessoa que não tem Jesus, ela vai ter um prazer momentâneo aqui na terra, mas vai ter um sofrimento eterno. Então, a gente tem que pensar nisso, que a gente está sendo, é algo esse sofrimento que a gente sofre, né, esse sofrimento que a gente passa, é algo, para o bem maior, né. A gente vai sofrer isso, mas a gente vai na eternidade, a gente vai estar regozijando de um bem, um prazer, uma maravilha, que é o céu, que é o reino dos céus, né. Então, é muito importante a gente sempre pensar nisso, enquanto a gente estiver aí caminhando e, né, para que a gente não desista, porque, se a gente desistir, cara, se a gente largar a mão, né, se desviar, cara, a gente vai perder essa passagem para o reino dos céus, a gente não vai ter essa herança que Deus tem guardado para nós, né. Então saibamos, gente, que o que Deus tem guardado para nós é muito maior do que o que a terra pode nos oferecer, certo? Então, por fim aqui, né, no última parte desse aqui, diz assim, no 38 e 39. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Cara, aqui a gente vê, né, que nada pode nos separar. Tipo, nada pode nos separar do amor de Deus. Então, nada tem poder para nos tirar do caminho de Cristo, sabe? Eh, nada externo tem poder para nos tirar desse caminho.
sabe? Não pode vir alguém e te tirar desse caminho, não pode vir um problema e te simplesmente desviar, não é forçado. Cara, se manter no caminho de Jesus, no caminho dos céus, né, depende da gente, sabe? Eh, por isso a gente tem que perseverar em Jesus, para que a gente possa resistir ao mal, que a gente possa se aproximar mais de Deus cada dia, né? Porque depende da gente. Perseverar nos caminhos do Senhor não depende de outra pessoa. Como eu falei nas orações, né, no momento de oração, que para se livrar do pecado, para vencer um pecado, não depende de ajuda externa, depende da gente. A gente tem que parar, né? A gente tem que parar de pecar, a gente que tem que fazer, né, hã, o continuar no nosso caminho no caminho de Jesus, certo? Porque, nada pode nos tirar, né, é nós que temos que continuar, nós que temos que trilhar. Claro, vai ter coisas que vão nos atrapalhar, né, o sofrimento, a aflição, elas vão nos fazer duvidar, vão nos tentar a desistir, né. Mas a gente tem que ter em mente no na onde a gente está querendo chegar, que é no reino dos céus. E a gente tem que entender que esse caminho, ele é estreito. Esse caminho, não é fácil de seguir, sabe. Pra onde a gente está indo é algo incrível, mas o caminho ele é rápido, sabe. A vida é rápida, né. Por exemplo, acho que daqui a 70 anos eu nem mais vou estar vivo, então compara 70 anos com uma eternidade, então não tem nem comparação. Então a gente tem que entender que o caminho estreito, ele é algo que a gente tem que viver, a gente tem que se propor a andar, a seguir. E quem vai sair dele, quem decide se a gente vai sair do caminho ou vai entrar nesse caminho, somos nós mesmos. Então a gente tem que perseverar, sem desistir para que a gente não possa e olhando para frente, não olhando para o sofrimentos que a gente sofre, não olhando para as coisas terrenas, para os problemas que tem aqui na terra, né, e sim olhando para o objetivo final, porque é ali que a gente é vencedor. Não somos vencedores nas coisas da terra, nas coisas passageiras, né. A gente é vencedor no final, com Cristo Jesus. E, bom, para finalizar, né, eu digo que, cara, para vocês aqui, né, uma coisa para vocês pensarem, é que quando vocês estiverem na aflição, no problema, no sofrimento, quando vocês estiverem tendo dificuldades em casa, na escola ou no trabalho, se lembrem disso, né, daquilo que foi entregue aqui, dessa palavra, dessa mensagem. E se lembre que todo sofrimento faz parte do caminho, como eu falei, né, do caminho estreito, que leva até Deus. E eu garanto para todos vocês que tudo que a gente está passando aqui, ou que a gente vai passar ainda na vida, na terra, vale muito a pena, porque no fim das contas, no fim de tudo, a gente vai estar com Jesus na eternidade. E isso é a coisa mais preciosa que a gente pode imaginar na nossa vida. E, bom, é isso, gente. Foi rápido, né? Foi uma mensagem bem rápida, na verdade. Mas eu, né, espero que tenha alcançado o coração de vocês, que tenha edificado e que, né, vocês consigam pensar nisso, consigam lembrar disso quando vocês estiverem aí em um momento difícil, né? E que vocês não possam não desistir, que vocês possam perseverar aí nos caminhos do Senhor.